E a gente vai continuar falando ao vivo sobre esse assunto agora com Douglas Dias. Ele está numa das delegacias que investigam o caso Vitória. Douglas, vamos trazer um pouquinho, retomar um pouquinho daquilo, um recorte daquilo que você já trouxe para a gente hoje sobre a investigação. Eles acreditam que essa jovem passou pelo menos 2 dias no cativeiro antes de ser morta, né? É isso mesmo, Fabiana. Isso porque assim, o corpo de Vitória tinha sinais de tortura, então isso leva um tempo. E outra coisa, a perícia consegue determinar o dia e hora aproximada da morte. E aí eles fazem uma comparação desse dado com o dia do desaparecimento. E é justamente esse lapso temporal, esse lapso de 2 dias que Vitória pode ter passado num cativeiro. Onde está esse cativeiro? De duas uma, ou a polícia ainda não encontrou, apesar de muitas buscas nesses últimos dias, ou se já encontrou esse cativeiro, é uma informação que ela mantém em sigilo para proteger as investigações. A gente sabe que a polícia trabalha com algumas estratégias importantes assim. Então, assim, onde está esse cativeiro é uma informação muito importante para poder desvendar esse caso. Esse é um caso, a polícia suspeita aí de uma vingança, pode ter relação com alguma questão amorosa, algum ficante, algum ex-parceiro de Vitória, né? Os requintes ali de crueldade com que ela foi tratada antes de ser morta é algo que levanta fortemente essa suspeita. Nós estamos em frente à delegacia de Franco da Rocha, isso porque assim, aqui a cidade de Franco da Rocha funciona como uma central da polícia aqui da região, então é um conjunto aí, é um trabalho da polícia de Cajamar com a polícia aqui de Franco da Rocha, onde nós estamos desde as primeiras horas da manhã. A delegacia não abriu ainda, mas a gente sabe que nesses casos existe muito trabalho de campo, muita busca, muito trabalho de investigação. Então, assim, nós não vimos nenhuma equipe chegar ou sair daqui, mas é possível que a polícia esteja em campo fazendo buscas e coletando informações em relação a esse caso que chocou o Brasil. Nós falamos mais cedo que 19 pessoas já foram ouvidas, todas elas na condição de averiguadas, né? As pessoas vêm para a delegacia aqui de Cajamar, prestam depoimento, informações que a polícia julga importante e todas elas foram liberadas. Ninguém foi detida até o momento. Dessas 19 pessoas, pelo menos 8 a polícia trata ali com mais proximidade. Fala de um suspeito formalizado, por enquanto ainda não. Mas dessas 19 pessoas, pelo menos 8 aí, a polícia mantém ali um contato mais próximo, coletando informações, tentando montar um quebra-cabeças, né? Essa menina que saiu do trabalho, seguia para casa, foi desaparecida, desapareceu, né? O pai aguardando para chegar em casa, ele que buscava Vitória no ponto todos os dias, mas naquele dia o carro quebrou, enfim, ela acabou desaparecendo. É um caso ainda cheio de perguntas e nós estamos aqui acompanhando a todo momento. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Douglas Dias, então, direto de Franco da Rocha, trazendo as atualizações desse caso que chocou o país inteiro. E a gente continua falando, então, sobre as investigações do caso Vitória. A gente recebe agora aqui no estúdio do Fala Brasil o advogado da família da jovem Vitória, Fábio Costa. Bom dia, doutor. Muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Está todo mundo muito... Bom dia. Bom dia. Todo mundo muito interessado, todo mundo muito chocado com tudo que aconteceu. O senhor que está acompanhando de perto as investigações. Ainda há muitas perguntas para serem resolvidas, mas o senhor está perto ali da polícia, acompanhando o que de fato a polícia tem de informações. Para o senhor, a polícia está perto de solucionar esse caso? Eu acredito que sim. Eu estive ontem na delegacia, no final do dia, conversando com o doutor Aldo, que é o responsável pelas investigações, é o responsável por essa delegacia onde o Douglas estava agora. O inquérito é uma delegacia que dá um suporte para a delegacia de Cajamar, porque todo o inquérito policial está na delegacia de Cajamar, mas sob a supervisão da seccional, que é uma delegacia maior, com mais recursos. Inclusive o carro ontem foi periciado. Esse carro é uma das peças principais dessa investigação e eu acredito que sim, por tudo que a polícia tem até o presente momento, eu acredito que nos próximos dias a polícia consiga identificar o suspeito e o autor desse crime. Lembrando, palavras do delegado, no fechar das investigações, vocês não terão surpresas em relação a quem foi o autor desse homicídio. Ou seja, a pessoa que matou Vitória é sim uma pessoa muito próxima a ela. Isso já foi ali relatado nos depoimentos
Você que teve acesso a tudo isso, todo esse material que agora é usado pela polícia para conseguir dar um final a esse mistério. Exatamente. Até agora essas pessoas elas são tratadas como averiguadas. Por que averiguadas? Porque são pessoas que não têm contra elas um boletim de ocorrência, um inquérito policial. São pessoas que estão no curso de uma investigação. A polícia ainda não tem uma prova concreta em relação a nenhuma dessas 19 pessoas. É por isso que elas foram levadas para a delegacia, foram convidadas, foram de livre e espontânea vontade para a delegacia, prestaram esclarecimentos e nesses esclarecimentos, depois, posteriormente, elas foram liberadas. Doutor, em relação a essas 8 pessoas que são olhadas com maior atenção pela polícia, elas podem ter tido uma participação direta ou indireta no crime, e a gente fala assim, ainda não há detidos, mas há pedidos de prisão preventiva que foram negados, né? Por quê? O senhor pode explicar isso pra gente? Sim, claro. Na realidade, essas 8 pessoas, elas ainda continuam sendo averiguadas. Mas, como bem você disse, elas estão sob um olhar um pouco mais clínico da autoridade policial. Agora, nessa semana, a autoridade policial fez um pedido de prisão de uma determinada pessoa. E o juiz achou por melhor não deferir, não dar essa prisão. Por quê? Porque antes do pedido chegar até o juiz, essa pessoa de livre e espontânea vontade já tinha se apresentado na delegacia, que é o comportamento normal de uma pessoa que não tem envolvimento nenhum com o crime. Então, diante dessa pessoa que se apresentou, e o juiz teve acesso, porque foi amplamente divulgado, o juiz achou melhor, neste momento, não deferir, não dar, não autorizar a prisão dessa pessoa. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não possa ser levada novamente para a delegacia para prestar novos esclarecimentos e até futuramente, quem sabe, um pedido de prisão autorizado. Doutor, o senhor teve acesso ao resultado dos exames da perícia que foi feita nos veículos apreendidos? A gente já tem algum resultado? O que encontraram cabelo? A gente sabe fio de cabelo? A gente já tem um resultado disso? Não, porque é muito precoce ainda. A perícia ela leva um determinado tempo para emitir esses laudos. Nós já tínhamos um fio de cabelo encontrado num determinado veículo. E ontem, na perícia, nesse carro branco que aparece nas imagens, foi colhido material, inclusive fio de cabelo. Esse material é encaminhado para fazer uma perícia e aí você tem que esperar um laudo e esse laudo vai determinar, vai apontar se esse material colhido, esses materiais colhidos nesses veículos, se eles são de fato da Vitória. Então a autoridade policial, nesse momento, está em campo, está nas ruas, fazendo as diligências, colhendo as câmeras de segurança, as imagens e também ouvindo pessoas, formalmente e informalmente, para se ter alguma pista, enquanto ela espera a quebra, por exemplo, a quebra do sigilo telefônico de algumas pessoas. Doutora, a gente está vendo esse carro aí na imagem, é um dos carros que foram averiguados pela polícia e que esse foi encontrado bem pertinho ali de onde tudo aconteceu. Qual é a relação dos carros, das pessoas, esses elementos que a gente tem, esse carro, por exemplo? Nós temos, são alguns momentos com alguns veículos. No primeiro momento, nós temos um veículo que passa pelo ponto de ônibus com 2 pessoas, mexem com a moça. Esse veículo foi identificado, foi periciado, liberado e as pessoas também foram identificadas. Quando ela desce no ponto final, também existe um outro veículo que também foi apreendido, periciado, foi liberado. O proprietário também desse veículo ele foi identificado, foi liberado. E esse outro veículo que foi periciado ontem é um veículo que aparece muito perto da casa dela. E esse último veículo, esse carro branco, ele tem relação porque apareceu uma foto deste veículo no celular de uma das pessoas que estão sendo averiguadas. Agora, doutor, se tenta recriar a cronologia, né, desse crime. Claro, as imagens das câmeras de segurança de alguns pontos ajudam até determinado momento. A partir daí surge o mistério do que aconteceu, inclusive com a possibilidade de a Vitória ter sido mantida em um cativeiro por até 2 dias. A ausência de mancha de sangue nesse carro que foi periciado ontem. O que o senhor imagina, até acompanhando as investigações, que tenha acontecido? Que ela tenha sido agredida e depois então assassinada de forma brutal depois do momento em que é capturada? O corpo foi levado para a região de mata depois ou tudo pode ter se desenrolado ali? Na verdade, ela foi arrebatada, pegaram essa moça na noite de quarta-feira. Quando o corpo foi encontrado na quarta-feira, já foi determinado logo de pronto.
O Dr. Aldo esteve no local, um trabalho brilhante da Polícia Civil junto com a Guarda Municipal de Cajamar, identificaram que ali, de fato, onde o corpo estava, não foi o local onde ela foi morta. O corpo simplesmente foi deixado naquele local. Quando a perícia chega no local, ela identifica há quantos dias, provavelmente, possivelmente, essa moça tenha sido morta. 5 dias. Só que naquele momento nós tínhamos 7 dias do desaparecimento dela. Então presume-se que ela ficou 2 dias dentro de um cativeiro. E aí começou, sim, a ter uma busca incessante para chegar nesse cativeiro, para que esse cativeiro fosse periciado e nessa perícia pudesse encontrar algum material genético. Então a polícia, sim, acredita que quando ela foi arrebatada, ela não foi morta imediatamente. Ela foi levada para um cativeiro, permaneceu 2 dias nesse cativeiro e depois de morta, com 5 dias posteriores, ela foi deixada nesse local. Então a polícia não descarta essa possibilidade, a polícia não descarta. E as manchas de sangue no carro, elas seriam evidentes porque a perícia, principalmente nesse carro branco de ontem, na delegacia de Franco da Rocha, ele foi periciado logo pela manhã, quando chegou. No período da tarde, passaram um cão farejador nesse carro, porque é um cão especialista em identificar cheiro de sangue. Houve uma certa reação estranha do cão, palavras do adestrador que estava no local, e por isso, no final do dia, foi submetida a uma nova perícia. Então, esse veículo foi muito periciado, porque possivelmente, provavelmente, o corpo da Vitória teria sido transportado dentro desse veículo e haveria manchas de sangue. Mas com o resultado da perícia foi identificado que, infelizmente, não tinha nenhuma mancha de sangue nesse carro. Doutor, uma das linhas de investigação aponta para a possibilidade da Vitória, da motivação do crime ser por ciúmes, por raiva, até pelas condições em que o corpo dela foi encontrado. O senhor conversou com a família, o senhor está em contato com a família o tempo todo. Eles relataram para o senhor alguma situação que possa ter ocorrido recentemente, nos últimos meses, que indicam esse caminho, alguma situação de ameaça que ela tenha sofrido, algum ato de raiva ali que ela tenha sofrido de pessoas próximas, até dessas que estão sendo investigadas. O que o senhor pode contar para a gente sobre isso? Em nenhum momento. Eu converso com a família todos os dias. O pai disse que ela tinha um namorado e que esse namorado, ele pediu para que ela terminasse esse namoro. E aí muita gente me pergunta, então esse rapaz deve ter feito alguma coisa para a família? Não, absolutamente. Ele não fez nada para a família, nem para o pai, nem para a mãe, nem para a Vitória. Simplesmente foi um sentimento de pai. E ele disse, olha, eu acho que essa pessoa não serve para você. Ela acata essa orientação do pai, termina esse relacionamento. A gente não sabe se esse relacionamento terminou de uma forma amistosa ou não, mas fato é que ela termina esse relacionamento e segue. E ela teve outras pessoas com quem ela teve um relacionamento esporádico, mas reclamação da família em relação a essas pessoas, a família não tem. Agora, a principal linha de investigação, que inclusive é a minha opinião pessoal, é que é sim um crime passional. Porque um crime passional você tem uma rejeição em relação a uma questão amorosa. Então, os principais suspeitos também estão entre essas duas pessoas que são ex-namorados dela. Então, a minha opinião particular, e é também uma linha de investigação, é que esse crime tenha sido cometido de forma passional. Por vingança, sim, por vingança, mas passional. Bom, você trouxe aqui ao vivo para a gente, abrindo essa entrevista, de que a polícia possivelmente esteja muito perto de solucionar esse caso Vitória, que chocou o Brasil todo. Eu te pergunto, quantas pessoas podem estar envolvidas nesse crime? Dificilmente o que fizeram com a Vitória foi feito por uma única pessoa. Pelas condições em que o corpo foi encontrado, o modus operandi, o modo com que ela foi morta, o local onde o corpo foi deixado, é um lugar de difícil acesso. Uma pessoa apenas não teria condições de chegar, sim, de levar o corpo sozinha até aquele local, não acredito. Então, juntando todas essas circunstâncias, eu não acredito que o que tenha acontecido com ela tenha sido feito por uma única pessoa. E essa também é sim uma suspeita da polícia, que está muito perto, muito perto. Muita coisa é mantida em sigilo, até para não atrapalhar as investigações. Eu tenho visto e vejo diariamente o empenho
não só da Guarda Municipal de Cajamar, que encontrou o corpo da Vitória, do secretário de Segurança Pública, do delegado seccional, que é o doutor Aldo, do delegado doutor Fábio, que preside esse inquérito policial. Então, com esse empenho todo, com todo o aparato, eu acredito que nos próximos dias a polícia deva elucidar esse crime, sim. Pois é, doutor, eu ia lhe perguntar quais os próximos passos, porque tem muitas perguntas ainda a serem respondidas, né? Imagino que as principais responsáveis, né, os criminosos envolvidos e a motivação também do crime. Algumas linhas são investigadas. Quais os próximos passos para resolver esse caso? Continuar ouvindo pessoas. A polícia tem convidado essas pessoas, tem ido até a casa dessas pessoas, dizendo, olha, estou convidando você a ir até a delegacia prestar esclarecimento sobre o caso da Vitória. Essas pessoas de pronto estão atendendo, estão sendo conduzidas. Então, o próximo passo agora é ouvir mais pessoas enquanto as provas técnicas não ficam prontas. Quais são as provas técnicas? Os laudos periciais, as quebras dos sigilos telefônicos e telemáticos, para saber a geolocalização dos aparelhos celulares das pessoas que estão sendo averiguadas. Então, enquanto essas provas técnicas não ficam prontas, que isso não depende especificamente da investigação, depende de um outro setor, a polícia continuará ouvindo pessoas e fazendo diligências para encontrar o cativeiro. Um dos pontos principais hoje para a polícia é encontrar o cativeiro, porque uma pessoa que ficou 2 dias sendo brutalmente agredida e torturada, esse cativeiro deixa muito vestígio, muitos. E aí eu acredito que a partir disso a polícia consiga chegar no autor do crime. Agora, doutor, a polícia está muito empenhada em solucionar esse crime o quanto antes, né? A gente deve ver alguma movimentação das investigações nesse final de semana, hoje, amanhã, o que o delegado contou para o senhor. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é em relação aos depoimentos que têm sido colhidos pelos policiais. O senhor teve acesso a algum deles? Teve algum em específico que chamou a atenção do senhor e que pode ser ali, de repente, a chave para a solução desse crime? As buscas, elas não pararam enquanto a Vitória estava desaparecida, tão poucas investigações. E depois do estado que essa moça foi encontrada, não tem folga para ninguém, Então, seguramente, a polícia está em campo nesse momento, a polícia vai continuar trabalhando no final de semana, sábado, domingo, feriado, porque é uma corrida contra o tempo. Essa é a primeira questão. Então, as buscas pelo cativeiro, a oitiva dessas pessoas, o convite dessas pessoas para comparecer na delegacia, para prestar esclarecimentos, vai sim ser feita hoje, sábado, será feita amanhã também. Desculpa, a tua outra pergunta é em relação... Se o senhor teve acesso aos depoimentos e se teve algum deles que chamou a atenção do senhor por algum ponto específico que pode fazer a diferença na solução desse caso. Dessas 19 pessoas que foram ouvidas, muitos depoimentos foram contraditórios. Muitos. E os depoimentos que foram contraditórios, eles estão nesse grupo de pessoas que estão sobre um olhar mais clínico da autoridade policial. Alguns depoimentos ok, tudo certo, tudo confirmado. Outros com muitas contradições. E essas pessoas que foram levadas para a delegacia, que deram depoimentos, e esses depoimentos foram contraditórios, essas pessoas estão sob o olhar da investigação policial. A gente está falando de um crime premeditado, né? O que tudo indica. Seguramente. Aí. Muito bem planejado. E nesse momento existe um ponto que todo mundo se perguntou. Exatamente no dia em que o pai não vai buscar essa menina num lugar que é um lugar não tão movimentado, num horário mais tarde, meia-noite, né? Saindo do trabalho, ônibus. Parece que tudo conjuga ali para esse acontecimento. Você que tem conversado muito com a família, o que eles trazem em relação a essas questões? Eles afirmam a todo momento que é uma pessoa muito próxima. Quem fez isso com ela é uma pessoa muito próxima, por um motivo. O lugar onde a família mora é a região, esse bairro chamado Ponunduva, em Cajamar, é um bairro que fica a cerca de 30 minutos de carro do centro da cidade. Esse é o primeiro ponto. Então, a região em si, ela já é afastada. É uma região de 9 milhões de metros quadrados. O lugar onde a família mora não é um lugar de fácil acesso, não é um lugar movimentado, não é um lugar onde uma pessoa passaria e poderia ter visto o carro do pai. Olha, o carro do pai está lá numa oficina. Não.
O carro do pai estava na casa dele, que não é uma região onde tem trânsito de pessoas. Então, quem fez isso sabia que o carro do pai estava quebrado. Porque é uma informação não só pontual, mas muito pessoal essa informação. Então, quem fez isso com a Vitória, quem arrebatou, quem foi pegá-la no ponto onde ela desce, sabia que o carro do pai estava quebrado.